E se fosse revelado que um dos nomes do Altíssimo, com profundas raízes na cultura africana, foi intencionalmente apagado dos anais da história por séculos? Você já se perguntou quantos segredos foram ocultados da humanidade para que uma verdade tão poderosa permanecesse nas sombras? A revelação que se aproxima não é apenas um detalhe histórico, mas um enigma espiritual que atravessa gerações, culturas e crenças, desafiando as noções estabelecidas sobre a Bíblia. Esta descoberta pode transformar a sua visão sobre a fé, a história sagrada e até mesmo a sua própria espiritualidade. Apenas alguns poucos tiveram acesso a esta informação. Talvez seja você quem está destinado a ouvir pela primeira vez o que muitos tentaram silenciar. A história de um Deus africano, desaparecido da Bíblia, não é apenas um relato fascinante. É uma prova viva da existência de forças que buscam moldar a cosmovisão espiritual da humanidade. Será que a Bíblia moderna é realmente o texto autêntico e inalterado? Ou nomes, fragmentos e símbolos foram intencionalmente removidos para servir aos interesses do poder, a intrigas políticas ou ao controle religioso? Pense nisso. Com que frequência a conexão da África com as Sagradas Escrituras é mencionada, exceto pelo Egito? Com que frequência se narra o papel central dos povos africanos nos primeiros capítulos da história divina? Provavelmente, muito raramente ou quase nunca. É evidente que um profundo silêncio envolve certas personalidades, nomes e culturas que desempenharam um papel fundamental nas narrativas bíblicas. Imagine que, após séculos, um nome sagrado, reverenciado por tribos e civilizações africanas, tenha sido omitido ou esquecido nos textos sagrados. Quais são as razões para isso? Quem se beneficiou ao erradicar essas raízes? Não é surpreendente que a espiritualidade africana seja quase não mencionada na Bíblia, exceto em contextos isolados. Dificilmente isso pode ser considerado uma simples coincidência. A África sempre foi um continente de mistérios, sabedoria e profunda espiritualidade. Desde as terras do Egito, onde Moisés passou grande parte de sua vida, até regiões como a Etiópia, repetidamente mencionadas nas Escrituras, a presença africana na Bíblia é inegável. No entanto, há algo oculto, algo silenciado. Sutilmente, como pistas deixadas entre as linhas da história sagrada, há indícios de um Deus reverenciado no coração da África, que existiu muito antes de seu nome ser apagado da memória de gerações. É preciso reconhecer que a Bíblia, em sua forma atual, não é um texto absolutamente completo e imutável. É uma coletânea de textos que foram selecionados, traduzidos e, em muitos casos, alterados ao longo dos séculos. No processo de adaptação, nomes sagrados foram substituídos, apagados ou distorcidos para privar certas culturas de sua influência espiritual. É exatamente essa questão que será abordada em detalhes hoje. Não se deve pensar que esta história é destinada exclusivamente a estudiosos ou pesquisadores da fé. Ela tem uma relação direta com cada pessoa. Pois, se por trás da Bíblia se esconde uma verdade, ela pode mudar radicalmente a percepção do divino e do próprio propósito na Terra. No reconhecimento de que o Deus africano, esquecido por séculos, ainda vive na memória espiritual de muitos povos, esperando ser redescoberto, reside um profundo potencial transformador. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso antes. É por isso que esta revelação é tão importante. Trata-se de uma verdade que desafia tradições seculares, questiona a versão oficial e revela algo capaz de mudar a sua compreensão da fé e da história da humanidade. A cada segundo, o véu de mistério sobre os textos antigos se levanta, revelando conexões e revelações surpreendentes. Prepare-se, pois o que está por vir pode abalar as crenças mais profundas e abrir os olhos para uma verdade até então oculta. Você está pronto para descobrir por que um Deus africano foi apagado dos anais da Bíblia e que impacto isso teve na existência espiritual da humanidade? Na mente da maioria das pessoas, a Bíblia está fortemente associada a Israel, ao Oriente Médio, aos profetas judeus e aos eventos que se desenrolam nessa região. Mas e se a África tivesse desempenhado um papel muito mais significativo na formação dessas narrativas do que se supõe? O continente africano não está apenas presente nas páginas da Bíblia. Ele é um participante-chave em muitas histórias e influencia personagens que deixaram uma marca indelével na fé.
No entanto, essa conexão, que remonta a séculos, permanece pouco estudada e, em alguns casos, deliberadamente silenciada. Por que nasci? A história oficial negligencia um continente tão rico em espiritualidade, cultura e sabedoria ancestral. Essas perguntas exigem respostas para que se possa obter uma compreensão mais completa e verdadeira da Bíblia. Já nos primeiros capítulos das Sagradas Escrituras, é possível notar a presença da África. O Jardim do Éden era irrigado por rios que fluíam por territórios hoje conhecidos como Etiópia. Assim, a África foi testemunha do nascimento da história humana, palco de eventos que definiram os fundamentos da fé. A rainha de Sabá, vinda da Etiópia ou terras próximas para testar a sabedoria do rei Salomão, é um exemplo brilhante da influência espiritual e cultural da África. Não se deve esquecer que o próprio Jesus Cristo, na infância, encontrou refúgio no Egito, fugindo da ira de Herodes. Todos esses fatos atestam a conexão direta do continente africano com a revelação divina. Mas por que essas histórias não recebem a devida atenção? Porque não são estudadas com o mesmo rigor que outras passagens bíblicas. Historicamente, houve uma tendência de centralizar as narrativas bíblicas em torno de certas regiões, o que levou ao apagamento ou à minimização do papel de outros povos. A África, com sua profunda espiritualidade, simbolismo e sabedoria, muitas vezes permaneceu nas sombras, como se não tivesse participado do grande plano divino. No entanto, as provas de sua importância podem ser encontradas nos textos, nos detalhes ocultos entre as linhas. Moisés, que cresceu no Egito e absorveu a sabedoria dessa antiga civilização, é um exemplo claro da conexão com a cultura africana. É impossível negar que a terra egípcia, cheia de mistérios e significados espirituais, exerceu uma enorme influência na formação de sua personalidade. Porque a Etiópia é tão frequentemente mencionada na Bíblia? Porque os povos africanos desempenham um papel importante em momentos-chave da história? Esses detalhes não são acidentais. É possível que a presença africana na história de Deus seja muito mais significativa do que se pensa. E talvez essa presença tenha sido intencionalmente silenciada por muito tempo. Através dos séculos marcados pelo domínio cultural e religioso, formou-se uma espécie de abismo. Muitas gerações preferiram focar apenas nos aspectos da história que lhes eram convenientes, silenciando fatos que poderiam revelar um quadro mais completo e abrangente do passado. Quando se fala de um Deus africano cujo nome foi riscado da Bíblia, não se trata de mera ficção, mas de uma questão de justiça histórica e espiritual. Trata-se de reconhecer que a revelação divina também alcançou os povos africanos, que desde tempos imemoriais estavam conectados ao Criador. A história da África não começa com a era colonial, como muitos erroneamente acreditam, e não se limita a guerras e sofrimentos que deixaram profundas marcas no continente. Muito antes disso, a África era um centro espiritual, um berço de sabedoria, e muitas de suas tradições influenciaram diretamente as narrativas bíblicas. Basta lembrar que a Arca da Aliança, um dos maiores símbolos da fé, foi criada sob a influência de elementos da cultura africana. Mas por que essa ideia gera tanta resistência? Talvez o reconhecimento do papel crucial da África na formação da fé cristã derrube barreiras e preconceitos estabelecidos. Talvez isso nos force a reexaminar todas as noções anteriores sobre quem realmente participou da criação de nossa história espiritual. E se nos foi incutido que tudo começa e termina no Oriente Médio, talvez seja hora de olhar para essa imagem de outro ângulo. Existe um elo perdido, um fragmento que falta no quebra-cabeça e que está ligado à África. Pense por um momento, você percebe essas conexões ao ler a Bíblia? Ou a África sempre foi apresentada apenas como um pano de fundo distante e insignificante? Agora começa o processo de desvendar esse complexo emaranhado. E logo ficará evidente que a presença africana não é apenas um episódio, mas um dos pilares da narrativa sagrada. A cada nova descoberta virá a compreensão de que há muito mais por trás das páginas da Bíblia do que a história oficial ensinou. As próximas revelações podem abalar convicções estabelecidas e levar a Bimó a um novo nível de compreensão. Na era de mudanças globais e profecias que se cumprem, muitos ainda não compreendem o que está acontecendo no mundo.
E se nessas histórias houver sinais que indicam que o nome de Deus, reverenciado por muitos povos africanos, foi intencionalmente apagado da memória coletiva? Você está disposto a acreditar na existência de um Deus esquecido? Uma presença divina que foi deliberadamente silenciada? Esta pode ser uma das mais significativas revelações sobre a Bíblia. Chegou a hora de começarmos juntos a desvendar este mistério, pois os eventos futuros podem mudar radicalmente a sua percepção da fé, da história e da conexão com o divino. Por trás das histórias conhecidas esconde-se uma verdade não contada. A história da presença africana na Bíblia não é apenas um detalhe curioso, mas uma chave para entender que a fé e a espiritualidade transcendem os limites estabelecidos. É um chamado a um estudo profundo das raízes da humanidade, a reconhecer que Deus sempre esteve presente em toda parte, inclusive na África. Ignorar esse fato é tentar ler um livro com páginas arrancadas. É por isso que é preciso continuar a busca, pois no horizonte surge a descoberta de uma dessas páginas ocultas, na qual começará a aparecer o nome de um Deus africano, apagado da memória por séculos. Os eventos futuros podem surpreender ainda mais. Realizando uma análise imparcial dos textos bíblicos, não distorcida por interpretações históricas tendenciosas, revela-se o papel surpreendente do continente africano, muitas vezes subestimado. A presença dos povos africanos nos eventos bíblicos é muito mais significativa do que se costuma pensar. Tomemos, por exemplo, Moisés, cujo nascimento e criação estão intrinsecamente ligados ao Egito, uma das maiores civilizações africanas. Sua educação, imbuída da sabedoria egípcia, costumes e mistérios, moldou sua personalidade. Ele aprendeu a língua dos faraós, conhecimentos científicos, astrologia e rituais sagrados que constituíam a base da cultura egípcia. Ao considerar a história de Moisés como líder do povo judeu, não se pode ignorar a profunda influência africana em sua formação. Foi essa conexão que o tornou um grande profeta e líder. Outro exemplo é José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, mas que se tornou uma figura influente no Egito. Sua vida passada em solo africano entrelaçou-se intimamente com a cultura e a economia do país. José, que interpretou os sonhos do faraó e foi nomeado governador, salvou da fome não apenas os egípcios, mas também sua própria família. Sua presença no Egito testemunha que a África serviu de palco para grandes revelações e eventos que moldaram a história do povo eleito. A conexão da África com o plano divino torna-se ainda mais evidente na história de Jesus. Na infância, ele foi levado para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. A terra africana tornou-se um refúgio para o Filho de Deus. Esse fato aponta para um papel especial da África no desígnio divino. Por que essa conexão é tão raramente enfatizada? Talvez porque a atenção se concentra em certas regiões, ignorando o fato de que Deus manifesta sua presença e poder em todo o mundo, incluindo a África. Nos textos bíblicos podem ser encontradas muitas menções a povos africanos. A Etiópia, por exemplo, é mencionada nos Salmos, profecias e nos Atos dos Apóstolos, onde o eunuco etíope é batizado e leva o Evangelho para sua terra. No entanto, essa presença africana é frequentemente ignorada, como se fosse um detalhe insignificante, embora na realidade seja uma parte importante do plano divino. Talvez nessas histórias estejam escondidas as chaves para a compreensão de um Deus reverenciado nas tradições africanas. Um Deus cujas características e atributos foram intencionalmente apagados da narrativa oficial. Surge a pergunta: por que isso aconteceu? Talvez por medo do poder espiritual da África ou pelo desejo de concentrar toda a narrativa em um único povo, ignorando a contribuição e a fé de outros. Apesar das tentativas de distorção, a presença africana na Bíblia é evidente. Moisés, José, Jesus no Egito, a rainha de Sabá visitando Salomão, o etíope levando o Evangelho. Esses exemplos testemunham uma profunda conexão entre a África e a Bíblia. Deus nos chama a ver a manifestação da sua presença em toda parte, e não apenas em um lugar. No entanto, fomos ensinados a olhar apenas em uma direção, privando-nos de uma vasta riqueza espiritual. Ao longo dos séculos, a humanidade busca compreender a natureza insondável do divino, questionando: os nomes de Deus que conhecemos esgotam a plenitude de sua essência?
E se nos anais da história estivesse oculto um nome sagrado, reverenciado por civilizações inteiras, mas entregue ao esquecimento? Trata-se de uma misteriosa divindade africana, cuja existência parece ter sido deliberadamente silenciada, como se nunca tivesse existido. Em algumas crenças africanas, esse Deus se apresenta como uma força criadora suprema, indissociavelmente ligada à vida, à natureza e ao eterno ciclo da existência. Ele não era apenas um símbolo religioso, mas uma encarnação viva da espiritualidade nas culturas ancestrais da África. Ao recorrer às antigas tradições, encontramos menções a um Criador que se manifesta através da terra, do sol, das águas e da essência espiritual do povo. Em diversas culturas africanas, esse Deus é descrito como onisciente, conhecedor dos segredos dos corações humanos e transcendente a todas as forças da natureza. Ele era reverenciado como a fonte da vida, ou a força suprema, não por medo, mas por uma conexão profunda e sincera com a criação. Essa ligação com o divino era tão forte que se expressava em danças, cânticos, símbolos e até mesmo na compreensão de justiça, compaixão e comunidade. No entanto, com o passar do tempo, esse nome foi sendo pronunciado cada vez menos. A expansão colonial, as lutas por poder, as transformações culturais e especialmente o desejo de unificação das religiões levaram ao apagamento gradual dessas memórias. É como a perda de um elemento-chave de um quebra-cabeça espiritual, que deixa um vazio em nossa compreensão da história do relacionamento da humanidade com Deus. Imagine uma bela pintura, cheia de cores e significados, da qual alguém recortou a parte central. Você a olha e sente que algo está faltando. O mesmo acontece quando ignoramos o papel do Deus africano na narrativa bíblica e espiritual. Esse nome sagrado, outrora poderoso e vivo, é agora apenas um eco, perdido em antigas tradições e esperando o seu renascimento. A conexão com as culturas antigas é verdadeiramente fascinante. Ao estudar as tradições do Antigo Egito, descobrimos que os conceitos de vida eterna, alma e espírito foram profundamente compreendidos muito antes de sua ampla difusão em outras religiões. O próprio Moisés, que cresceu no Egito, entrou em contato com essas ideias, e parte de seu conhecimento e ensinamento levado ao povo judeu foi, sem dúvida, inspirado pela sabedoria africana. Essa influência é inegável, embora possa causar desconforto em muitos. As tradições dos povos etíopes, que remontam a milénios, testemunham a crença em um único Deus Criador e uma conexão direta entre o homem e o divino. Eles nunca esqueceram que Deus está presente não apenas nos templos, mas em cada elemento da natureza, na própria essência do ser humano. É notável como essas tradições, ainda que implicitamente, ecoam nos textos bíblicos. Nos Salmos encontramos menções a Cuxa, uma região africana que era considerada uma terra abençoada, sob a proteção da presença divina. Porque a memória dessa divindade africana foi entregue ao esquecimento. Talvez a reflexão sobre as tradições espirituais da África pudesse demonstrar que a espiritualidade não se limita aos marcos estabelecidos por certas instituições. O reconhecimento desse fato poderia levar à compreensão de que o desígnio divino não é uma prerrogativa exclusiva de uma cultura ou povo, mas pertence a toda a humanidade. Foi esse aspecto, provavelmente, que se buscou ocultar. O Deus a quem os ancestrais africanos adoravam é o mesmo Deus que hoje é chamado por diferentes nomes, mas que invariavelmente guiou, protegeu e inspirou a humanidade. Vale a pena refletir. Quão amplamente conhecida é a história desse Deus africano? Você já pensou nas origens do poder espiritual que une povos tão diversos? Essa história permitirá entender como esse Deus esquecido deixou uma marca indelével em diversas culturas, e como esses ecos ainda podem ser encontrados nas páginas da Bíblia, embora de forma oculta, quase apagada. A questão que surge é: como algumas histórias se tornam a versão aceita da verdade, enquanto outras são metodicamente apagadas da memória, como se nunca tivessem existido? Essa pergunta se torna crucial quando se trata do Deus africano que desapareceu das páginas da Bíblia. Não se trata de um esquecimento acidental, mas de uma exclusão deliberada, calculada para durar séculos.
É como se alguém tivesse decidido quais aspectos da verdade deveriam ser divulgados e quais deveriam ser enterrados para sempre. E isso não afetou apenas as tradições africanas. As histórias de muitos povos foram reescritas ou completamente esquecidas para que apenas uma narrativa fosse reconhecida como a única verdadeira. Existem muitas teorias que explicam esse fenômeno, mas todas convergem em um ponto: interesses de poder estão na base. A história da humanidade testemunha que as religiões, ao longo dos séculos, foram usadas como instrumentos de controle social e político. A posse do conhecimento espiritual conferia uma enorme influência sobre as massas. Nesse contexto surge a pergunta: por que a presença africana na tradição bíblica foi minimizada? Porque nomes, costumes e práticas espirituais enraizados na África foram substituídos por narrativas que enfatizavam outras culturas. Muitos pesquisadores acreditam que durante o processo de compilação, tradução e sistematização dos textos sagrados, as tradições que não se alinhavam aos interesses dos poderosos foram intencionalmente excluídas ou alteradas. Isso não significa que a essência da mensagem divina foi perdida, mas que fragmentos importantes da história foram filtrados para formar uma linha ideológica unificada, conveniente para os líderes da época. Imagina o impacto que o reconhecimento do poder espiritual sempre presente na África teria. E se fosse amplamente conhecido que os ensinamentos sobre a criação do mundo, a vida e a morte, que hoje são considerados universais, existiam nas tradições africanas muito antes de sua disseminação em outras partes do mundo. Isso mudaria nossa compreensão da fé. A história oficial aparentemente não está interessada em que esses fatos se tornem de conhecimento público. Ela prefere que as pessoas acreditem que tudo começou em um determinado ponto geográfico, que apenas uma cultura foi escolhida para receber a revelação divina e que o resto da humanidade permaneceu à espera da iluminação. No entanto, como se sabe, isso não corresponde à verdade. Deus sempre se dirigiu às pessoas de diferentes maneiras, em diferentes lugares, e a África, com sua rica herança espiritual, foi um dos primeiros palcos dessa revelação. O problema reside no fato de que o reconhecimento desse fato minaria muitos conceitos enraizados por séculos de dominação cultural e religiosa. É bastante evidente que líderes religiosos e políticos de épocas passadas viam uma ameaça em tradições que não podiam controlar. Ao longo dos séculos foram feitas tentativas sistemáticas para estabelecer um cânon unificado em relação às concepções de Deus, formas de adoração e histórias consideradas dignas de serem contadas. Como resultado, muitos nomes e tradições que revelavam aspectos poderosos do divino foram intencionalmente marginalizados, apagados dos anais da história ou reinterpretados para se adequarem aos dogmas aceitos. O Deus africano, com sua conexão direta com a natureza, a vida e a energia criativa, não se encaixava nesses moldes. Ele era vasto e livre demais para ser limitado. Portanto, a maneira mais eficaz de combatê-lo foi o silenciamento. No entanto, a história possui uma capacidade surpreendente de persistir, mesmo quando se tenta relegá-la ao esquecimento. Ecos desse Deus ainda se manifestam em símbolos, cânticos, lendas e até em alguns textos bíblicos que não foram completamente alterados. Se olharmos com atenção, é possível perceber que esse nome esquecido ainda está presente, oculto entre as linhas, como um sussurro esperando para ser novamente ouvido. É como se o próprio Criador tivesse deixado sinais para aqueles que buscam sinceramente a verdade, para aqueles que não se satisfazem com concepções impostas. Tais reflexões podem causar desconforto em alguns, pois abalam crenças estabelecidas. Elas nos forçam a fazer perguntas difíceis. E se a história que conhecemos não for a verdade completa? E se capítulos inteiros de nossa fé foram intencionalmente excluídos para que nunca os conhecêssemos? Você já pensou sobre isso? Já tentou descobrir o que foi perdido ao longo do caminho? Essa perda impacta nossa compreensão moderna de Deus, a interpretação da Bíblia e até mesmo nossa identidade espiritual. É como contemplar uma pintura inacabada, na qual admiramos apenas uma parte da obra-prima, enquanto a outra metade está oculta por uma cortina. E quando alguém tenta abrir essa cortina para revelar o que está escondido, a reação muitas vezes é de choque ou resistência, pois a verdade tem o poder de libertar, mas também de destruir tudo o que consideramos inabalável.
Talvez seja por isso que essa história permanece não contada. Talvez seja por isso que muitos preferem ignorar a influência da África e seus nomes sagrados. Afinal, reconhecer essa verdade significa admitir que a revelação divina é muito maior do que qualquer sistema criado pelo homem. E isso muda tudo. Isso nos permite perceber que Deus não está limitado por fronteiras, idiomas ou culturas. Ele está presente em todos os cantos do mundo, e a África sempre foi um daqueles lugares especiais onde sua presença foi sentida de forma particularmente forte e direta. Você acha que é coincidência o fato de elementos africanos ainda estarem presentes em tradições espirituais ao redor do mundo? Você considera isso apenas um detalhe insignificante? Ou será que algo realmente foi ocultado, algo que estamos apenas começando a redescobrir? A história oficial pode ter tentado silenciar o Deus africano, mas a verdade sempre encontra um caminho para retornar. Ao mergulharmos no mundo das evidências, deixamos o terreno movediço das teorias e entramos na base sólida dos testemunhos históricos que apontam para uma profunda interconexão entre a África e a Bíblia. Os textos bíblicos, quando lidos com atenção, revelam chaves para entender a influência africana nas escrituras sagradas. As menções à Etiópia, Cush e Egito, bem como aos personagens a eles relacionados, parecem servir como um lembrete de que o plano divino não se limitava a um único povo, mas abrangia diversas culturas. Quantas vezes lemos passagens como Cush estenderá as suas mãos para Deus, sem perceber a plena importância desse detalhe? Isso não é apenas uma indicação geográfica, mas um reconhecimento da espiritualidade de um povo há muito tempo conectado ao Criador. Textos apócrifos que não foram incluídos no cânone bíblico oficial contêm ainda mais evidências sobre os povos africanos, seus nomes, histórias e tradições. Livros como o de Enoque, com suas narrativas sobre anjos caídos e mistérios espirituais, apontam para regiões que hoje fazem parte do continente africano. Porque esses textos foram excluídos, talvez porque revelavam demais do que se queria esconder. Embora essas escrituras não tenham sido aceitas por todas as tradições religiosas, elas carregam uma riqueza espiritual e são até citadas por personagens bíblicos como Judas. Descobertas arqueológicas confirmam o que é mencionado nos livros sagrados. Símbolos e inscrições encontrados em ruínas e artefatos em regiões africanas revelam práticas de adoração e veneração a um Deus supremo, existentes muito antes do surgimento de outras tradições religiosas. Pinturas rupestres, relevos em pedras e templos antigos testemunham não apenas a vida cotidiana desses povos, mas também sua devoção espiritual. Cada pedra é um testemunho silencioso de uma fé que sobreviveu ao tempo, apesar das tentativas da história oficial de ignorá-la. A comparação com os registros dos povos africanos é ainda mais reveladora. Tradições orais, transmitidas de geração em geração, falam de um Deus único e criativo que existia muito antes da colonização ou da influência de outras religiões. É impossível não notar as semelhanças com o Deus da Bíblia. Ao estudar mais profundamente essas culturas, torna-se evidente uma conexão que vai além das concepções da maioria das pessoas. A narrativa bíblica e as tradições africanas, como duas faces da mesma moeda, apontam para o mesmo Criador, mas contam sobre ele de maneiras diferentes. Imaginemos um antigo templo africano, iluminado pela luz do sol, onde sacerdotes entoam cânticos em honra ao Deus Criador. Os sons dos tambores, como o pulsar de um coração, ecoam, e cada som é uma oração, uma proclamação de reverência. Isso ressoa com as histórias bíblicas, onde cânticos e adoração eram realizados em altares com a mesma força de fé. Há algo mais profundo que nos une do que as diferenças culturais, algo que aponta para a mesma fonte divina. Muitos se perguntam por que a influência africana nos textos e na história religiosa permanece nas sombras, sem se tornar um fato amplamente conhecido. Porque é preciso uma pesquisa profunda e esforço para descobrir essas informações. Uma das razões é a tendência histórica de esquecer ou minimizar a importância de tudo que não se alinha aos padrões estabelecidos. No entanto, apesar disso, as evidências da presença africana nos textos e na história religiosa continuam a falar por si.
Elas são encontradas em versículos esquecidos, textos rejeitados, registros de povos africanos e artefatos que resistiram ao teste do tempo. Todos esses elementos se encaixam em um vasto mosaico, onde cada fragmento ajuda a compreender melhor um Deus cuja presença foi constante, mas cuja influência muitos tentaram ocultar. Para alguns, essa informação pode parecer nova ou até mesmo desconfortável, pois apresenta uma perspectiva não refletida nos livros de história ou nas pregações tradicionais. Mas é justamente por isso que é importante investigar os aspectos ocultos da história, para ouvir o que muitos preferem silenciar. Vale a pena refletir sobre o quão intencional foi o apagamento da presença africana nos textos religiosos. O estudo dessas evidências mostra que não são meras coincidências, mas uma tentativa deliberada de nos afastar de nossas raízes espirituais, de nos fazer esquecer nossa origem espiritual. Ao mergulhar neste tema, torna-se evidente que estamos apenas começando a desvendar sua profundidade. Mistérios são guardados em antigos pergaminhos, inscrições ocultas e relatos de viajantes que viram com os próprios olhos a devoção dos africanos a um Deus único e verdadeiro. Imagina um pergaminho milenar, coberto de letras manuscritas quase apagadas pelo tempo. Cada linha é um pedaço da história, cada palavra é uma revelação. E entre esses símbolos encontra-se um nome que soa diferente, poderoso, um nome ausente nos textos religiosos aceitos. São descobertas como essas que nos fazem questionar os motivos da ocultação de certos fatos, pois a verdade pode ser forte e significativa demais para ser ignorada. A descoberta de uma conexão direta entre o Deus reverenciado nas culturas africanas e o Deus descrito nos textos religiosos provoca uma mudança interna. É como abrir uma porta para uma parte da história que estava trancada. Surge a pergunta: esses registros e testemunhos são a confirmação da existência de um Deus esquecido? Os textos religiosos guardam segredos não revelados. A consciência de quão entrelaçada a herança africana está com os textos e ensinamentos religiosos pode despertar uma nova compreensão da fé. Essa revelação não é apenas um interesse histórico, mas uma chave para transformar nossa concepção moderna de espiritualidade. Imagine sua fé se tornando ainda mais ampla e rica, incluindo vestígios e influências de diferentes povos, incluindo os africanos, que foram esquecidos ou silenciados por séculos. Essa descoberta muda tudo, como se um véu fosse retirado dos olhos, mostrando que a presença de Deus vai além das fronteiras culturais ou religiosas impostas pela história. A interconexão entre a experiência espiritual cristã e as tradições africanas tem raízes profundas na história, estendendo-se além das concepções superficiais. Os textos bíblicos, ao descreverem cânticos, danças, celebrações e formas de adoração, carregam ecos dos costumes ancestrais africanos. Pesquisadores afirmam que os salmos, repletos de poder espiritual, podem ter sido inspirados nas formas poéticas e de louvor características das antigas culturas africanas. Nessas culturas, a música, o ritmo e a palavra oral serviam como meios de comunicação com o divino. As danças de Davi diante da Arca da Aliança simbolizavam alegria e devoção ao Criador, sentimentos compartilhados pelos povos africanos. Essa conexão espiritual serve como uma ponte entre o passado e o presente. Compreender a fé como resultado da interação de diversas culturas e experiências enriquece a espiritualidade cristã. Isso não diminui a fé, mas a fortalece, mostrando que Deus se manifestou em diferentes lugares e formas. A herança africana, com seus rituais, cânticos e simbolismo, ainda se reflete nas celebrações religiosas modernas, embora nem sempre de forma consciente. Os sentimentos especiais que surgem ao ouvir música espiritual despertam conexões profundas com a espiritualidade ancestral, transmitida de geração em geração. O chamado bíblico para que tudo que tem fôlego louve ao Senhor nos lembra dos povos africanos que, desde tempos imemoriais, compreendiam que toda a criação, do vento aos ritmos dos tambores, pode expressar louvor. A África ensinou ao mundo que a adoração não é apenas palavras, mas a expressão de todo o corpo, de cada batida do coração. Essa revelação transforma a compreensão moderna da fé, convidando a reconhecer a diversidade da presença de Deus manifestada em cada cultura e povo que sinceramente
o busca. Muitas tradições cristãs modernas carregam a marca da herança africana. A música vibrante, os instrumentos de percussão e a celebração efusiva da presença divina são parte desse antigo legado espiritual. A possibilidade de restaurar um sentido perdido de identidade espiritual torna-se uma revelação transformadora. Compreender que a fé cristã tem raízes em diversas fontes, incluindo a espiritualidade africana, permite reconhecer a grandeza do plano de Deus, que transcende quaisquer tradições e sistemas religiosos. Deus sempre esteve com todas as pessoas, e cada cultura carrega uma parte de seu reflexo. Essa mensagem nos impulsiona a tratar os outros com respeito e compaixão, percebendo que somos todos parte de uma história única. As narrativas bíblicas, que são a pedra angular da espiritualidade, estão intrinsecamente ligadas ao continente africano. Que significado isso tem para a compreensão moderna da fé? É necessário restaurar a memória histórica, uma herança que se conecta a uma fé viva e multifacetada, que não se limita às páginas de livros ou às paredes de templos. Ela se manifesta em cada ato de misericórdia, em cada melodia que toca a alma, em cada palavra que nos aproxima do divino. Talvez anteriormente esse aspecto tenha passado despercebido, mas agora surge a oportunidade de ver a fé sob outro ângulo. Já sentiu que há algo mais profundo nos rituais religiosos modernos? Notou a presença de uma energia, uma força que tem raízes no passado, lembrando-nos de nossa pertença a uma grande família espiritual. A espiritualidade africana tradicionalmente vê o sagrado em tudo, no murmúrio da água, no sopro do vento, no brilho das estrelas. Ao considerar a Bíblia por essa ótica, torna-se evidente que as Escrituras também apontam para essa conexão inquebrável com a criação. Se, em vez de negar essas influências, o legado espiritual fosse aceito como parte integrante da fé, isso poderia transformar a vida, fortalecer a conexão com o divino. Talvez essa seja a revelação mais importante. A consciência de que a fé moderna é o resultado de esforços coletivos, de muitas vozes e corações que ao longo dos séculos buscaram o único Deus, cada um à sua maneira. O reconhecimento das raízes africanas no cristianismo contemporâneo tem uma importância imensa, pois esse diálogo contribui para a descoberta de verdades antes ocultas. Pesquisas futuras permitirão ver ainda mais claramente quão viva é essa conexão espiritual, esperando ser redescoberta. Por que então a genuína influência africana na Bíblia não recebeu ampla divulgação? Não se trata da ausência de provas ou testemunhos históricos, mas de um silenciamento intencional dessa informação. Cria-se a impressão de que existe um acordo tácito visando manter esse conhecimento nas sombras. O problema não reside na falta de pesquisas, mas na censura e nas distorções que, ao longo dos séculos, acompanharam esse tema. A fé e a religião sempre exerceram uma influência significativa na vida das pessoas. É por isso que, ao longo da história, aqueles que detinham o poder religioso controlavam a disseminação da informação, fossem textos escritos ou tradições orais. Quantas vezes ouvimos histórias que, ao serem recontadas de boca em boca, ao longo do tempo, sofreram mudanças significativas e se tornaram irreconhecíveis? Foi exatamente assim que muitas tradições e nomes africanos foram intencionalmente apagados da narrativa bíblica. Isso não aconteceu porque eram insignificantes, mas, ao contrário, por causa da sua força e autenticidade que representavam uma ameaça para aqueles que buscavam manter o domínio cultural e espiritual sobre outros povos. Ao longo da história humana, povos enfrentaram perseguições por ousarem defender outras tradições ou apresentar visões religiosas que não coincidiam com as normas aceitas. Como exemplo, pode-se citar a seleção de textos que compuseram a Bíblia moderna. Surge a pergunta: quantos livros ficaram de fora? Quantas mensagens foram rejeitadas por não se alinharem aos interesses da época? Textos apócrifos, por exemplo, contêm informações importantes sobre a presença africana e formas de adoração que foram intencionalmente relegadas ao segundo plano. Algumas dessas escrituras apontam diretamente para a conexão dos povos africanos com o divino. No entanto, com que frequência esses temas são abordados em sermões ou pesquisas académicas? Infelizmente, raramente, pois tal informação não se encaixa na imagem simplificada que tentam nos impor.
E isso é apenas uma parte do problema. Testemunhos históricos indicam a perseguição de culturas que mantinham tradições ligadas a um Deus Criador Supremo, que eram vistas como uma ameaça à ideologia dominante. Quantos templos foram destruídos? Quantos líderes espirituais foram forçados a silenciar porque suas vozes incomodavam os poderosos? Esta não é apenas uma questão religiosa, mas também política, pois o controle sobre a fé significa controle sobre as pessoas. A presença de motivos africanos na história sagrada sempre lembrava que Deus não limitava sua revelação a um povo ou cultura, o que representava um perigo para muitos líderes daquela época. Portanto, ao abordar o tema do Deus africano esquecido, tocamos em uma questão que ainda hoje gera resistência. É como mexer em uma ferida antiga. A cada nova descoberta, percebemos a existência de uma verdade oculta, proibida, que teimosamente irrompe na superfície. Essa verdade diz que a fé é mais ampla do que as fronteiras estabelecidas pela história oficial. Ela mostra que a conexão com Deus sempre foi universal e que a África desempenhou um papel importante nesse processo, que não pode ser ignorado. Imagine um livro antigo, oculto por séculos, com páginas amareladas contendo palavras capazes de mudar nossa concepção de fé. Esse livro simboliza tudo o que tentaram destruir. E cada vez que nos abrimos ao conhecimento fazemos perguntas, é como se relêssemos uma dessas páginas, recuperando uma parte da história que nos foi tirada. É exatamente essa sensação que surge ao estudar tais mistérios. Estamos recuperando o que nos pertence por direito, o que foi roubado de nossa compreensão espiritual. Surge a pergunta: nunca sentiu que algumas partes da Bíblia foram escritas com o objetivo de esconder algo? Acredita que algumas verdades foram distorcidas com o tempo? Se sim, saiba que é preciso coragem para olhar além do que é aceito. Essa história, envolta em um véu de silêncio, é capaz de derrubar concepções estabelecidas que pareciam inabaláveis. Ela toca as bases das instituições religiosas e desafia tradições que se transformaram em dogmas. No entanto, a verdadeira fé não teme a verdade. Ela não se baseia na ocultação de fatos, mas na revelação do divino em toda a sua plenitude. É justamente isso que está por vir. Passo a passo, remover as camadas de censura para chegar ao que está oculto. É importante perceber que não se trata apenas do passado. Essa revelação tem um impacto direto na percepção espiritual moderna. O reconhecimento de que a história foi alterada e de que certos aspectos foram intencionalmente silenciados abre espaço para uma fé mais consciente, profunda e completa, enraizada nas origens. A herança africana está intrinsecamente ligada à espiritualidade cristã, sendo uma parte inseparável dela. Reconhecer esse fato não enfraquece a fé, mas ao contrário a fortalece, lembrando a onipresença de Deus que sempre esteve presente em todos os povos, incluindo a África, onde sua veneração se refletiu em cultos e cânticos modernos. Imagine por um instante como a vida espiritual se transformaria se houvesse acesso à plenitude da verdade, a todos os livros, nomes e histórias que foram entregues ao esquecimento. Imagine como isso afetaria as orações, as celebrações e a conexão com o divino. É sobre isso que falaremos a seguir para entender a influência da verdade esquecida na fé pessoal, na percepção de Deus e de si mesmo. Se já havia a suspeita de que existia algo mais do que foi contado, vale a pena continuar esse caminho juntos, pois as revelações futuras podem surpreender ainda mais. Que sentimentos surgirão ao perceber que a fé tem raízes muito mais profundas do que se imaginava? Pare por um instante e reflita. Imagine que tudo em que acreditou até hoje, cada história ouvida, cada detalhe sobre a Bíblia, é apenas uma pequena parte de algo muito maior. E se existirem camadas, escondidas por séculos, esperando para serem descobertas? É como abrir uma porta há muito tempo trancada, atrás da qual cada passo leva a um cômodo cheio de tesouros que sempre estiveram ali, mas que não queriam que você soubesse. Nisso reside a essência da jornada. Quando se percebe que a fé não se limita ao que foi ensinado, mas representa um universo inteiro de conexões espirituais apagadas da história, tudo muda. Se a fé foi construída a partir de fragmentos de uma imagem incompleta, como seria vê-la por inteiro? Talvez surja um sentimento de desconforto, e isso é perfeitamente natural.
O desconforto é um sinal de sair da zona de conforto, de tocar em algo real que afeta convicções profundas. Não é isso que torna a fé verdadeira. Não é isso que a impulsiona a crescer e a buscar mais, em vez de se fechar em moldes fixos e limitantes. Como a vida espiritual se transformaria se o véu de mistérios fosse rasgado das verdades ocultas? O medo tomaria conta, ou, ao contrário, surgiria um sentimento de poder incrível, uma conexão profunda, fazendo-nos olhar para o divino de uma nova forma. Afinal, não se trata apenas de fatos históricos, mas de uma transformação genuína do caminho espiritual de cada pessoa, de seu propósito neste mundo. Se as forças superiores se manifestaram através de diversas culturas, se o divino assumiu formas tão variadas, isso significa que está mais próximo do que parece. E se supusermos que a fé pela qual uma pessoa vive pode se tornar ainda mais rica e poderosa, se ela permitir-se conhecer suas raízes. A espiritualidade não é uma realidade estática. Ela é viva, pulsante, como uma árvore em crescimento cujas raízes se aprofundam na terra. E quando se fala em raízes africanas e um Deus esquecido, são precisamente essas raízes que estão sendo referidas. Talvez elas tenham sido ocultadas, mas continuam a nutrir silenciosamente a árvore da fé, que ainda floresce nos corações de milhões de pessoas. Vale a pena olhar para dentro de si e questionar: você conhece toda a história da sua fé? Será que algo importante que poderia dar um sentido maior a tudo não está sendo negligenciado? Se tais pensamentos já surgiram, é um sinal claro de que a alma busca algo mais. E essa busca é perfeitamente legítima e necessária, pois a fé não deve ser reduzida à mera repetição de palavras e tradições. Ela deve ser viva, dar respostas e conferir sentido à existência. Quando se descobre que há muito mais por trás das histórias conhecidas, a Bíblia se revela sob uma luz completamente diferente. Cada versículo, cada personagem, cada evento adquire um novo significado. E de repente fica claro que a presença africana não é apenas um detalhe insignificante, mas um capítulo fundamental da história divina. Essa revelação pode mudar a percepção sobre a oração, a adoração e até mesmo a compreensão da presença de Deus na sua vida. Como a percepção do divino mudaria se soubéssemos que a fé carrega em si a força, a sabedoria e a espiritualidade de povos que vivenciaram uma profunda experiência com Deus muito antes dos nossos dias? Talvez surgisse um sentimento de surpresa e admiração, um desejo imenso de aprender mais, de penetrar nesse mistério. E é precisamente esse sentimento que deve se tornar sua estrela guia. A história espiritual é como um livro do qual apenas metade das páginas foi lida e as restantes foram perdidas ou ocultadas. E se houvesse a oportunidade de encontrar essas páginas, o que você leria causaria medo ou a alegria de ter uma visão completa? Agora existe uma oportunidade única: resgatar o que foi perdido, conectar as partes dispersas e encontrar uma verdade muito maior do que se conhecia antes. Que sentimentos surgem quando tudo isso é compreendido? Surpresa, excitação pela antecipação de novas descobertas. Se a fé merece ser construída sobre um alicerce mais sólido, que inclua todas as partes desse grande mistério, então é importante compartilhar seus pensamentos para continuarmos essa conversa juntos. Prepare-se para embarcar em uma jornada que mudará para sempre sua percepção sobre a fé e a espiritualidade. Esta história não é apenas poeira dos séculos. É um espelho que reflete sua própria essência e sua conexão com o divino, uma conexão que espera o momento certo para se revelar em toda a plenitude da verdade. Cada fragmento do conhecimento esquecido possui um poder de transformação incrível, e agora desvendaremos novos horizontes de compreensão. Você deu o primeiro passo, rasgando os véus dos dogmas habituais, e agora não há como voltar atrás. Está pronto para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Está pronto para ver como essa história esquecida pode mudar radicalmente sua percepção da fé hoje. À sua frente esperam reflexões e revelações ainda mais profundas, capazes de virar seu mundo de cabeça para baixo. Se você chegou até aqui acompanhando atentamente e com genuíno interesse o curso da narrativa, permita-me parabenizá-lo por sua sede insaciável de verdade e por sua disposição em explorar temas que poucos ousam abordar.
Isso demonstra seu sincero desejo de compreender as raízes de sua fé e de descobrir o que permaneceu oculto por tantos anos. As próximas descobertas prometem transformar ainda mais sua visão espiritual, abrindo novas perspectivas e horizontes. Assim, nossa jornada no mundo das descobertas continua, dissipando o nevoeiro de mistérios que cercam a Bíblia e a espiritualidade. Prepare-se para a expansão de seus horizontes e o aprofundamento de sua compreensão, pois o mais interessante ainda está por vir.